nesta Camboa, São Luís. Amém. Glória a Deus. A gente diz assim: pastor Wagner não passa luta, nem uma guerra. Sabe onde eu estava ontem? Indo para a roupa com Gemima, minha filha. Sabe que hora chegando em casa? 4 da manhã. Sabe que hora que ele estava orando ali de manhã cedo? 6 da manhã. Meu Deus. Então a pessoa diz: não tem problema nenhum. Aí quando deu meio-dia, a gente teve que levar uma pessoa para o centro de recuperação do interior. E cheguei em casa de novo aqui, já era quase 3 da tarde. Eu não cochilei quase nada. E estou aqui. Então, meus irmãos, a vida cristã é boa quando é, como diz o mundo aí, é pimenta no olho dos outros, né? Refresco. Bom é a gente ver a vida do vizinho. E diz o vizinho, ele não passa numa luta, né? O irmão não passa, mas o Deus da Bíblia, ele encoraja a gente, ele dá força para nós, amém? Aleluia. Por isso a gente continua bem aqui. Quero ler Apocalipse 3 com vocês, amém? Glória a Deus. Antes de eu falar essa mensagem aqui, quero perguntar para vocês: alguém ouviu a mensagem áudio que eu mandei hoje da escola bíblica? Quantos não? Quantos não ouviram? Diga: eu não ouvi. Até por isso que eu vou ter que falar aqui agora. Entendeu? Essa mensagem que eu enviei hoje foi gravada em 2024. Entendeu, irmãos? E como eu sabia que muitos irmãos têm trabalho, tem um monte de coisa, a maioria não pode ouvir, então hoje eu aceitei meu coração desde de manhã cedo falar esse tema bem aqui, tá bem? Porque eu sei que muitos de nós não sabem o que perde ou o que ganha, se for ou não for. Isso bem aqui que Jesus disse, bem aqui, Apocalipse 13, apenas um versículo. Eu vou ler 2 versículos, é o 12 e o 13. Apocalipse 3. Quem já achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Apocalipse 3, 12 e 13 diz: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sente dando glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Bem, meus irmãos, como lá nessas nossas mensagens de áudio, a gente está falando lá o tema, os mistérios do Apocalipse, que a gente está explicando um monte de coisa que a gente explicou lá em mais de 50 mensagens sobre o Apocalipse. Mas, e esse texto aqui lá a gente explica 3 dias seguidos só esse texto, 80 minutos todo dia só sobre esse texto. Eu quero fazer um resumo aqui apenas sobre o tema coluna. Porque Jesus usou essa coluna para referir-se ao trabalho de qualquer tipo de cristão que quer ajudar Deus na sua obra. Coluna. Quem lê aqui pensa que Jesus está dizendo isso aqui porque é carta para uma igreja chamada Filadélfia, uma das melhores igrejas que havia naquela época, chamava-se Filadélfia. Então, essa igreja, ele diz: se você vencer, que é isso que eu vou falar já já,
você vai ser coluna no templo do meu Deus. Tem gente que pensa assim, esse templo que ele quer para a gente ser coluna é lá no céu. Não, irmão, lá ninguém precisa fazer esse negócio, porque lá quem sustenta tudo, quem suporta tudo, quem já fez tudo lá no céu, sem precisar de nós, foi Ele, nosso Deus. Não é para lá essa promessa, é para cá essa promessa. Por quê, meus irmãos? Quando João escreve isso aqui, ele escreve para 7 igrejas, cada uma mensagem, desde o capítulo 2 até o capítulo 3, são 7 cartas para 7 igrejas. Todas elas, ele diz: quem vencer vai ganhar isso, 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 isso. Nesse caso aqui, ele está dizendo: se você vencer, igreja, você vai, uma das coisas que você vai ser coluna no meu templo. Mas vencer o quê? Vencer as tribulações, que elas impedem a gente de ser coluna, as tentações, o diabo é alguém contra nós, a gente quer desistir de ser coluna. E eu já te dizer, o problema de uma coluna, olha para cá, uma coluna minha aqui, ó. Uma coluna, ela tem no mínimo 4 utilidades para ser coluna, porque ela é o sustentáculo de uma casa. Então, no mínimo 4 atributos seguram uma coluna. Primeiro, ela aguenta o peso da casa. Segundo, ela suporta a casa. Terceiro, ela é fixa, ela não sai da casa. Quarto, ela não pode ter desejo nenhum de fazer nada a não ser o desejo de ser coluna. Então vamos aqui rapidamente para entender o que é coluna. Lá em Gálatas 2:9, Paulo escrevendo diz: Pedro, Tiago e João eram as colunas de Jerusalém. O que significa? Pedro, Tiago e João foram 3 discípulos que viram Jesus, andaram com ele, aprenderam muito com ele. Jesus deu, antes de morrer e ressuscitar, um monte de incumbência para eles. E o que eles fizeram? Estamos aqui, pode contar conosco. Então, em Jerusalém, eram os principais para ensinar, para aconselhar, para suportar tantas lutas que eles suportaram por causa dos outros. Porque se você olha bem por aqui, ó, se uma coluna dessa desaba agora mesmo, ok? Se a coluna do canto bem, onde tem essa flor, essa do canto, chamei um engenheiro amigo meu e disse: meu irmão, eu queria aumentar esse prédio, e eu queria tirar essa coluna dali e meter um trator aqui, tirar tudinho e deixar para a gente aumentar esse prédio para ficar aqui maior, aqui o espaço da igreja. Ele disse: se você tirar ela, cai, a casa cai, porque essa aí é a coluna mais forte que existe, por isso ela está no meio, não pode ser tirada, por isso ela está bem ali para ninguém tirar. Já imaginou Pedro, Tiago e João, sem eles no cristianismo? Os 3, por exemplo, deixaram coisas escritas que a maioria dos discípulos de Jesus nunca fez. Por exemplo, Tomé foi um dos discípulos de Jesus. Onde que Tomé escreveu alguma coisa que está na Bíblia? Para ensinar alguém. Onde alguém vê na Bíblia que o Tomé, que era um dos 12, depois da ressurreição de Jesus, ele estava lá dizendo: irmão, bora pregar, bora viajar pregando, bora fundar a igreja, bora ser um exemplo para todo mundo. Tomé não estava lá para fazer isso. Por quê? Não me pergunte. Porque Deus escolheu apenas Pedro, Tiago e João para ser coluna. Outros
entorpecente, lenocinho e jogo. Lenocinho é quem bota a criança para fazer sexo aí nesses clubes aí de noite. Menina. Então a gente fiscalizava esses clubes também, numa delegacia chamada Costumes. Então, ninguém saía se o chefe dizer, vamos embora fazer agora ali um trabalho. O secretário de segurança mandou fazer um trabalho tal. Tinha que ter um chefe. Vocês estão entendendo? Então, numa igreja como essa de Filadélfia, vocês têm ideia por que hoje acabou o cristianismo em Filadélfia? Que hoje é Turquia, que 99% do povo é muçulmano. Não existe mais cristianismo, a não ser escondido, porque é proibido, porque virou Islã. E o Islã persegue a igreja verdadeira. Esse era um dos motivos que fazia Jesus dizer: se você vencer, eu vou te fazer como coluna. Está dizendo assim: olha, pode vir islamismo ensinar o que quiser, pode vir a religião que vier, pode vir a tribulação que vier, você sendo coluna, vai permanecer aí até o que eu quiser. Aleluia, Jesus. E ninguém te derruba. Glória a Deus. Então eu quero falar de coluna. Eu disse para você que nós, sendo uma coluna, sempre vai ter alguém para ser sustentado por nós. Muitos vão confiar em nós. E cadê esse nós para a gente confiar? Novos convertidos vão ver os mais velhos como parâmetro. E onde estão esses para ser o termômetro para os que estão se convertendo? Já imaginou numa igreja onde todo mundo se torna falso profeta? Como que vai subsistir aquele cristianismo? Se introduz pessoas e começa a dizer: não é bem assim não, o cristianismo vai ser do meu jeito. Se não tiver uma coluna para dizer: epa, bora ler a Bíblia, bora ver aqui a verdade, porque senão a casa desaba, acaba o cristianismo. Se não tiver alguém para ser morto. Então eu quero falar disso aqui. Primeiro, uma coluna. Eu disse para você que uma das coisas é suportar. Tu sabe por que 1 Coríntios 3,7 diz: o amor tudo suporta. Então uma das coisas que a gente suporta um monte de coisa na vida cristã e não sai do lugar que Deus coloca a gente, que a gente ama a Deus acima de todas as coisas. Aleluia. Não é apenas porque ama o nosso próximo, é porque a gente ama Ele ali, ó. Porque sabe que Ele é que sustenta a gente, mesmo quando o diabo usa alguém para perseguir, para inventar calúnia, nós estamos aqui, ó, firme. Glória a Deus. Aleluia. Não tem aquele hino que diz: firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Se eu fosse atrás de quem me persegue, quem fala mal de mim, tu acha que eu estava aqui? Eu estava bebendo cachaça, até morto no inferno na hora dessa, viu? Mas por causa daquele que me colocou, eu permaneço. Pode vir o diabo a quem quiser. Eu já tive até pastores. O meu pastor, minha mulher que está ali sabe, eu levei foi um livro meu para ele, um dos livros que eu publiquei. E eu disse: eu quero que você olhe esse livro, que eu quero publicar esse livro aqui na nossa denominação. Ele pegou o livro e disse: heresia, está tudo errado, isso aí não é Deus, não é de Deus. Eu não disse nada para ele: ó Senhor, muito obrigado. Eu podia ter 1000 motivos para ir embora da denominação na hora, porque ele me chocou demais. Sabe o que eu fiz? Fui orar numa igrejinha pequenininha, miudinha. Disse: minha mulher, pode ir para casa, porque eu vou para ali com o negócio ali. Em vez de beber cachaça, né? Voltar para o mundo, como muitos crentes faz, se não quer ser coluna de nada, não está pensando no amanhã, só pensa no hoje.
o nome dela, Livramento. Mas se eu olhar na rua, eu não sei, porque já faz muitos anos isso. E ela veio de lá falando em língua, chegou bem perto de mim e disse: homem, o homem fechou a porta para ti. Ele disse assim mesmo para mim, ela falando: mas escreve que dia é hoje, confere, porque eu vou abrir uma porta maior do que essa que fechou. Glória a Deus, aleluia. Você acredita, irmão? Com mais ou menos uma semana, alguém me levou no presidente geral da Convenção Geral das Assembleias de Deus. Tu sabe quando um homem está esperando o outro? O homem que nunca nem me viu, eu não sabia nem que ele existia. Aleluia. O pastor Joacir da Costa, que depois ele que assinou o livro, ele deu o dinheiro dele. Ele deu o cheque da Convenção Geral para fazer esse livro. Viu, irmão? Porque ele que guardava tudo quanto é dinheiro da Convenção da Assembleia de Deus no Maranhão inteiro. Chegou lá, estava me esperando. Eu digo: senhor, eu estou com esse livro aqui. Ele disse: o que você quer? Aí eu disse: eu não quero nada, eu quero que você leve o livro e ore. Esse testemunho está lá na capa do livro que eu dou para vocês verem usado de graça. Entendeu? Esse livro eu já dei para muita gente em PDF. Sabe o que ele fez? Rindo, olhava o livro e ria, como se Deus já tivesse falado com ele, como se fosse uma criança que pegou um brinquedo novo que ele estava querendo. E ele olhava o livro e ria, olhava a minha cara. Eu digo para ele: doutor, não, ele nunca nem me viu na vida, nem eu não tinha visto ele. Olha, não diga para mim nada agora, leva o livro, olha e diga quando eu volto. Ele disse: volta daqui a 7 dias. Fui para casa, quando estava faltando os 2 dias, fui cochilar depois do almoço. E eu sonhei com ele, sentado numa cadeira, muito suado. Ele, pastor Joacir da Costa. Esse testemunho está lá no livro que eu escrevo. E ele muito cansado, e eu passava a mão na cabeça dele assim, tirava o suor dele, e ele dizia no livro: eu vou te dar o dinheiro para fazer o livro. Você acredita nisso? Eu acordei e disse para minha mulher que está bem ali: pastor Joacir, Deus vai usar ele para dar o dinheiro para fazer o livro. Glória a Deus. Ali, ó, está bem ali minha mulher. Se isso é mentira, ela vai dizer bem aí. Aí, ó, quando deu o dia X, ele estava lá. Quando eu cheguei, eu disse: ainda está lembrado de mim? Ele disse: tô. Ele falou dizendo: quanto tu queres para fazer o livro? Glória a Deus. Ele disse: R$500 dá. Eu digo: não dá não, 500 não dá. 1000 dá? Eu digo: dá. Porque tinha o dono de uma empresa de gráfica, que ele era maçom grau 33. Eu evangelizava hoje, que ele é pastor hoje, Lorival Mendes, foi delegado na mesma delegacia comigo. E o Lorival Mendes dizia: hoje ele é pastor, Lorival. E ele dizia para mim: eu vou, arruma dinheiro que eu publico esse livro para ti, não precisa pagar nada, só para comprar o material. E ele, maçom grau 33, ele publicou esse livro para mim, o Lorival. Aí ele botou na gráfica, né? E ele levou, entreguei para o pastor Joacir uma parte, ele apresentou o livro na convenção. Então, esse livro serviu para muitos novos convertidos até hoje, viu, irmão? Então, o que é uma coluna? Muitas vezes nós vamos passar a tribulação, e se a gente não suportar, amanhã nem nossa casa vai ficar em pé. Porque eles vão olhar e dizer: tu que é crente, tu não suporta os problemas, imagine eu. Por que você acha que Provérbio 14:1 diz: a mulher sábia edifica sua casa, a dor faz o que com sua casa? Destrói com sua própria mão. Quer dizer, não quer ser coluna em casa, e em casa não quer ser referência. Os filhos não olham como que estão em casa. Aí como que Deus vai poder fazer alguma coisa por nós? Às vezes a casa está dividida, um empurrando para um lado, outro para outro. Então, meus irmãos, essa coluna foi que fez esse povo de Filadélfia, que era uma das melhores igrejas da Ásia, onde hoje é a Turquia. Todo mundo se dispersou.
depois da morte de João, que escreveu o Apocalipse, que escreveu essa carta que Cristo mandou escrever. E o tempo vai passando, aí aqueles que deveriam suportar tanta perseguição, continuar sendo exemplo, foram dizendo: ai, irmão, olha, eu vou largar de orar, eu vou largar de pregar, vou largar de ser fiel, vou deixar fulano aí fazer, se ele quiser fazer, ele faz. A obra, eu não tenho tempo, vou cuidar do meu secular. E quem era que ia para sustentar a obra? E o diabo foi tomando domínio, e as igrejas da Ásia se acabaram, inclusive Filadélfia. Hoje, se você for lá ver, perseguição violenta do Islã na Turquia para a igreja verdadeira. Sabe qual é a igreja que está lá? A igreja católica. Ela é permitida na Turquia hoje. Por que eles não perseguem? Porque é proibido falar um monte de coisa que a Bíblia diz que é para falar e eles não falam. Como que isso daí é coluna num lugar desse? É uma religião inútil, assim como nós somos às vezes religião inútil no lugar onde estamos. Como Deus vai salvar os outros se não for através da gente? Quem coluna? Deus gostaria de colocar coluna em todos os lugares, assim como o diabo bota a coluna por aí em tudo quanto é lugar. Os traficantes de droga, eles têm chefe, eles têm gente ao seu comando. Se eles disserem: pega aquele ali e mata ele, eles vão lá e matam, teleguiado. Se eles disserem: pega esse quilo de droga, vai e leva não sei para onde, mesmo tendo multidão de risco de polícia prender, de outra facção pegar, eles vão, porque eles têm liderança. Nos políticos bandidos, eles também têm suas colunas. Uns confiam nos outros, um aconselha o outro, um ajuda o outro a fazer o mal, um ajuda o outro a enriquecer ilicitamente. Tem as colunas dele, ou então nada disso deles existiria. Mas Deus quer que a gente seja mais importante do que eles, porque nós vamos fazer um serviço bilhões de vezes mais importante do que eles. Nós vamos suportar, nós vamos ajudar, nós vamos segurar aqueles irmãos que vão ser a próxima geração se Jesus não voltar hoje. Você tem ideia, se Jesus voltar apenas daqui a 20 anos, 30 anos, e não, como a Bíblia diz que ele pode voltar a qualquer momento, por causa de sinais que estão aí? Quem de nós vai estar pronto para ensinar os outros? Quem de nós vai amar o seu próximo como se ama? Ama a si mesmo, para poder tentar ajudar, fazer alguma coisa? A quem Deus vai confiar uma obra para poder, através dessa pessoa, ajudar os outros? Se a gente vive num mundo de egoísmo, somente numa igreja grande que tem por aí, aqui não tem, graças a Deus, mas por aí tem igreja de 1000 pessoas, que o pregador prega aqui, depois o cara canta e ora, e depois todo mundo vai embora cuidar da sua própria vidinha, e Deus não pode utilizar eles para ajudar os outros. Então, uma coluna, primeiro, você acha quantos crentes desta igreja que um dia foram pregadores aqui desse púlpito, ou cantaram, ou foram liderança até de ciclo de oração aqui, e não são mais, porque não entenderam o que é isso aqui, ó. Coluna, o diabo conseguiu levar para outro lado, e porque a coluna, ele é igual a uma árvore. O que é uma árvore? Do Salmo 1, do verso 3, ele diz: o justo será como uma árvore plantada na beira do ribeiro. Como é uma árvore plantada? Você já imaginou? Você pega aquela árvorezinha que está bem ali, ó, de 2 metros lá na rua. Aí amanhã tu olha ela bem ali. Aí tu vai lá onde ela diz: ei, árvore, quem te botou ali? Sabe o que ela vai dizer? Fui eu. Eu não quero mais ficar aqui. Eu fui para mim. Você acha que existe isso em algum lugar? Não. Por que o Salmo 92 diz: o justo florescerá
palmeira de babaçu. Ela antes de crescer para cima, ela cresce para baixo. Raiz, muita. E em cima tem um peso de mais de 1000 quilos. Só caixa de babaçu, cada caixa daquele pesa quase 200 quilos. Quando ela está no ponto mesmo de botar muito, ela tem no mínimo 10 caixas daquele pendurado. Pode vir o vento que vier, ela sacode para lá, ela sacode para cá. Eu nunca vi ventania lá em Alcântara derrubar uma palmeira. Ela tem raiz e ela está fincada. E eu nunca vi uma palmeira que estava no lugar X, amanhã tu encontra lá no João Paulo. Aí fala, palmeira, tu está no João Paulo, fazendo o que, palmeira? Ela diz, não te mete na minha vida, que eu sou palmeira, eu ando onde eu quero, faço o que eu quero na minha vida. Isso existe? Não! Ela é plantada por quem plantou ela, então ela fica lá para dar fruto, onde quem botou tem o propósito de ver o fruto dela. Assim é isso aqui, irmão. Então, se todos nós entendêssemos por que Jesus disse, ó, tu serás templo na casa do meu Deus, e dele nunca sairá. Eu disse já aqui para vocês que um cristão, ele só sai de uma igreja para ir para outro lugar, no mínimo por 2 motivos principais. Um é por uma extrema necessidade, como agora a irmã Lindalva do ciclo de oração, que mora muito longe daqui, cidade operária, e ela pediu, meu irmão, minha filha está querendo se encaixar na igreja, pediu para me ajudar, mas ela mora lá também, e eu, como é que eu faço? Eu não posso trazer ela para cá, eu venho de mototáxi. Meu irmão, não se preocupe, se congregue lá, fique lá perto, ajude ela lá, procure uma igreja perto da sua casa. E o outro motivo, irmão, é quando Deus manda sair. Você acha que eu estou aqui por quê? Desde o dia que eu me converti, Deus disse para mim, você não fica na Assembleia de Deus. Ali minha mulher que sabe dessa história. Minha mãe na fé, desde o dia, a mãe que me ganhou para Jesus, que era líder do ciclo de oração da Assembleia de Deus de Massadanha, irmã Zizi, ela dizia, Deus me revelou, você não vai ficar aqui, Deus tem outro trabalho para você. E isso ela dizia muito, e Deus me revelava em sonho muitas vezes, até que chegou o dia que a Convenção Geral publicou esse livro para mim, e Deus disse, agora está na hora. Só que eu já tinha um convite para São Paulo, uma Assembleia de Deus de São Paulo, queria entregar a Assembleia de Deus de lá na minha mão. Eu fui com minha mulher para lá, com meus filhos, era tudo miudinho, vaguinho, cheguei, mas nem andava direito ainda, entendeu? E o pastor de lá me leva para lá, que a gente pregava por aí em um monte de denominação. Chegou lá, ele queria entregar a igreja de lá para a gente ser presidente da igreja lá, que ele já velhão de 500 anos, já estava para morrer, não tinha ninguém para tomar conta. Meu irmão, você vai tomar conta aqui. E eu digo, não, senhor, peraí, nós vamos orar, entendeu? E Deus começou a revelar, você tem que voltar. Mas Deus nunca mandou voltar para a Assembleia de Deus. Então o que eu quero dizer para você, ó, aí a gente começou um trabalho de 2, de 3 numa casa, foi crescendo até chegar aqui. Amém? Amém? Vocês sabem como começou a Assembleia de Deus, que hoje é uma das maiores denominações do mundo? 2 homens da Igreja Batista na Suécia, em Estocolmo, na Suécia, Gunnar Wig e Daniel Berg, está lá no YouTube a história deles. Vê lá como foi que foi fundada a Assembleia de Deus, que hoje é uma das maiores denominações que estão no mundo inteiro. Eles estavam na Igreja Batista lá na Suécia, e Deus disse, vem para o Brasil. E eles vieram para cá, para a Amazônia, ficaram bem aqui, onde já tinha Igreja Batista. Eles podiam muito bem dizer, irmão, nós vamos ajudar essa igreja aqui, pregar aqui e ficar por aqui mesmo como membro, depois voltar para Estocolmo. Negativo. Começaram a pregar na Igreja Batista, a pregação deles era altamente diferente da igreja que tinha lá, foi rejeitada, apedrejada, e Deus diz, olha, começa a sair daí. E eles começaram a colocar uma denominação no início,
que não tinha nada a ver com Batista e nada a ver com a Assembleia de Deus. Mas muita gente começou a ir para lá, para onde eles estavam. Daqui a pouco eles foram mudando o nome da denominação. Parece que mudaram 3 vezes. Na terceira vez ficou essa Assembleia de Deus que está aí. Viu? Que dali espalhou, dali de Belém, onde começou, se espalhou para o Maranhão, para outros lugares, para os Estados Unidos e um monte de lugares, a Assembleia de Deus. Então, meus irmãos, quando Deus manda, é diferente. É João 3,8, que ele diz: o vento sopra onde quer, ouve sua voz, não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então é o Espírito Santo que manda nele. Mas se a gente quiser ser uma coluna, para o dono da coluna botar onde ele quer, tem que ser coluna primeiro, ficar onde ele botou, e dali ele que tira se ele quiser. Senão vai morrer ali como coluna. Mas lá onde está, é lá que Deus quer o serviço. Amém? Coluna para sustentar a obra, coluna para suportar os problemas, coluna para ficar lá onde Deus botou. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Apocalipse 3,12: quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, dele nunca sairá. Escreverei sobre ele meu nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, também meu novo nome. Quer dizer, Deus vai revelar um monte de coisa para você, que Ele não vai revelar para os outros, que diz: bota na tua costa aí um problema, te vira tu só, faz tu só, eu cuido da minha vida, eu não me meto em problema de igreja, qualquer coisa, o diabo me dá uma espetada, eu vou embora, não volto mais. Toma conta do trabalho se tu quiser. Para esse Deus nunca vai se revelar. Por isso ficam desigrejando para sempre. E Deus não pode cumprir promessa, porque Deus tem promessa para uma